Olá, a paz do Senhor. Espero que todas estejam bem, em nome de Jesus. Na semana passada nós não tivemos o vídeo de estudo, por conta de alguns problemas que ocorreram, mas essa semana estamos aqui retornando e eu trarei o estudo dessa semana, amém? Essa semana nós vamos falar sobre o jejum. O jejum, para algumas pessoas, é um pouco complicado de conseguir entender, mas é simples. Às vezes o que parece complicado é simples, né? O estudo traz como título o jejum para alimentar o espírito. Eu li o material do estudo, né? E é bem interessante quando a gente fala de jejum, a gente fala sempre da questão de, quase sempre, de se abster do alimento, né? E comer é uma das coisas mais saborosas que tem na vida, né? Além de dormir. Tem pessoas que preferem dormir, outras que preferem comer, mas as duas coisas são muito boas. Pelo menos eu gosto bastante, principalmente de comer. A questão do jejum, nós vamos falar aqui, os textos que nós vamos ler hoje está em Isaías 58 e Mateus 6, que por sinal é um dos textos que eu gosto muito, onde minha Bíblia é toda rabiscada, né? Como eu disse, o jejum, ele é a abstinência total ou parcial de um alimento por um determinado período. Quando a gente fala de jejum, muitas pessoas se lembram de Daniel, né? Existem até campanhas do jejum de Daniel. Daniel, por exemplo, ele se absteve de alimentos saborosos, né? E aí, às vezes, as pessoas cortam alguns alimentos. Hoje em dia, a gente costuma fazer jejum de outras coisas também, né? De se abster, por exemplo, da internet, da tela, da TV. Eu, particularmente, não considero errado, porque, como nós vamos ver no estudo, o jejum ele é para alimentar o nosso espírito, tá? E então eu acho que é válido a gente se abster não só do alimento, mas de outras coisas que nos trazem prazer, né? Prazer para nossa alma, prazer para nossa carne. No caso do alimento, o alimento é algo que nutre o nosso corpo, né? Então ele é necessário. E a gente sabe que a gente sabe que a gente também precisa nutrir o nosso espírito. Amém? O jejum, é muito importante a gente sempre enfatizar que o jejum, ele não muda Deus. Na verdade, o jejum muda nós. E o jejum, ele tá ligado com a oração. Então, eu somente jejuar, mas eu não ter a prática de oração, eu diria que é um desperdício. É um trabalho jogado fora. Porque o jejum ligado com a oração modifica a nossa carne. Então a gente vai matando a nossa carne e fortalecendo o nosso espírito. Na verdade, eu acho que esse é o ponto ideal, assim, o propósito, o verdadeiro propósito do jejum, que é a gente alimentar o nosso espírito, né? É a gente tá de fato numa área assim celestial mesmo, entendeu? Um dos grandes problemas que nós enfrentamos, né, o estudo trouxe aqui, que prejudica, é a questão de a gente alimentar a nossa alma. Eu achei muito interessante, porque é algo que eu já havia pensado, porém eu não entendia que tais práticas era alimentar a alma. Então eu fui abençoada com esse estudo, né, e alimentada de fato, edificada. Porque eu nunca tinha, na verdade, eu já pensei sobre isso e tento me abster de não fazer isso. Por isso que o Mateus 6 é um dos meus textos preferidos, porque ele de fato nos encoraja a colocar o Senhor acima de todas as coisas. Mas eu nunca tinha pensado nessa questão de alimentar a alma. E é muito interessante. Talvez você também nunca tenha lido isso, ou talvez você saiba isso, não sei. Mas então diz que prejudica demais a questão de alimentar a nossa alma, né? Tanto o corpo quanto a nossa alma, ela tem fome, né? E como que a gente alimenta a nossa alma? Esse é onde eu disse que eu não entendia que isso era alimentar a alma. Por exemplo, a gente às vezes acompanha novela, acompanha série, acompanha o campeonato. Tem pessoas que têm uma preferência, às vezes gosta muito de acompanhar a Fórmula 1, ou de acompanhar futebol, ou de acompanhar uma série ou uma novela, né? E aí isso é algo que alimenta a nossa alma, né? Então são essas coisas que a gente faz, que a gente tem prazer em fazer, né? Essas coisas
fora do amplo espiritual, né? E fora do alimento, que o alimento a gente já sabe que alimenta o nosso corpo, né? Nós temos essa necessidade fisiológica de se alimentar, né? Só que isso é alimentar a alma. E achei muito interessante, né? Porque às vezes pode ocorrer dilemas, né? Eu já vi pessoas ficarem na dúvida, né? Por exemplo, tá no final de um campeonato e aí, no mesmo horário do campeonato, você tem um evento na igreja. Pode ser um culto, ou às vezes é uma reunião de oração, ou um GPS, né? A gente tem GPS, um encontro de mulheres, por exemplo. E aí você fica naquela dúvida, poxa, o que eu faço? Eu vou ou eu fico para assistir o campeonato? Ou para quem gosta de novela, eu não assisto novela, há muitos anos que eu não vejo novela, mas vamos supor, às vezes eu sei que o último capítulo da novela, quem acompanha fica vidrado esperando pelo último capítulo. E eu não sei como é hoje em dia. Antigamente rolava um reprise, eu não sei se hoje tem reprise. Aí não tem reprise da novela e a pessoa fica, vou ou não vou? Né? Fica nesse dilema, né? Devo ir ou devo assistir, ficar para assistir aquilo que eu gosto? É o final. Pô, eu vou perder, eu não vou ver, eu vou saber o que aconteceu, mas eu não vou estar acompanhando, né? Aí eu não posso perder esse final. Então isso é alimentar a vida da alma. E então, aí traz uma perguntinha aqui, né? Eu sou uma pessoa que eu amo muito essa questão da reflexão, né? De que adianta jejuar de alimento, né? Não alimentar o nosso corpo com alimento, mas continuar alimentando a vida da alma. Então, não há proveito, é em vão, é em vão. Então, eu preciso entender, ter um entendimento de que eu terei que fazer decisões, eu terei que me abster de algumas coisas. Eu acho que isso todo mundo sabe, né? Então, eu terei que me abster disso. Quando a gente fala de jejum, acho que a maioria deve lembrar daquela passagem onde os discípulos de João chegam a Jesus, né? E eles falam assim, por que os seus discípulos não jejuam, né? Porque eles falam assim, nós, discípulos de João, nós jejuamos. Os fariseus jejuam, mas os seus discípulos, eles não jejuam, né? E aí Jesus dá uma resposta, né? Ele fala, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, que o noivo é ele. E ele fala que nesses dias hão de jejuar. Então, o objetivo de fazer jejum não é causar tormento para nossa carne, não é machucar a nossa carne, não é ferir a nossa carne, não é adoecer a nossa carne. Eu sempre falo a questão de adoecer, porque eu já vi pessoas que chegaram a mim e falaram assim, mas Cristina, eu não consigo ficar o dia inteiro sem comer. Aí eu falo pra pessoa, mas quem falou que você precisa ficar o dia inteiro sem comer, né? Então, porque o objetivo não é esse, não é a gente ferir a nossa carne, na verdade é a gente mortificar a nossa carne, a gente matar a nossa carne. Matar, quando eu digo matar a nossa carne, é aquela questão de a gente se esvaziar do nosso eu, né? A gente matar as vontades da carne, e no caso eu diria aqui, como eu aprendi aqui no estudo, matar as vontades da nossa alma. E fazer o quê? Alimentar o nosso espírito. Porque que vai nos levar a viver na esfera celestial. Amém? E é importante, como eu disse no início, que o jejum esteja atrelado à oração, senão ele é em vão. Então eu preciso, enquanto estiver jejuando, eu preciso orar. O texto aqui, o estudo, ele nos trouxe a passagem de Isaías, né? 58. Isaías 58, 5. Só que lendo, eu acabei lendo desde o 3 até o 5. Porque lá no 3, eles falam, né? Fala da prática de jejum. E lá diz que lá a gente consegue entender que se não for feita de maneira correta, é em vão. Porque aconteceu lá no Velho Testamento isso, né? Quando lá no versículo, no Isaías 58, no versículo 3 fala assim, porque jejuamos nós e não atentas para isto? Porque afligamos a nossa alma e tu não os leva em conta? E a resposta de Deus foi exatamente que eles estavam jejuando de maneira errada. Aí diz assim, eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuas para contendas e para rixas, e para ferides com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Né? E aí o estudo, nós temos acompanhado desde o início, o estudo tem falado na questão da oração e na questão de se doar, de se dar.
Eu gosto muito de usar a expressão de servir mesmo, de fazer ao próximo, né? Então ele é em vão. Então esse versículo ele tá nos mostrando a maneira correta de jejuar, né? E aí lá no 5, que é onde o estudo, eu vou ler a versão do estudo, porque a da minha Bíblia tá diferente. Diz assim: então, ao jejuar, o Senhor diz que não é para você ficar atormentando-se e com semblante triste, mas, porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Isso quer dizer que a finalidade do jejum é para obter libertação e mais. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas o teu semelhante? Então a gente tem que ser generoso e dar. Então não é só jejuar, eu preciso jejuar, eu preciso orar e eu preciso doar, eu preciso servir ao meu próximo, né? De coração, né? E o jejum, ele vem para fortalecer o nosso espírito, né? E não a minha vida na alma, né? Para modificar a minha carne, como eu falei. Então, a gente precisa jejuar com este propósito, amém? E a gente recebe, muitas pessoas perguntam, como eu devo jejuar? Como eu devo jejuar? Se você tem dúvidas de como você deve jejuar, você pode nos procurar para tirar essa dúvida, para sanar essa dúvida, se ainda ficar essa dúvida. Porém, eu te desafio a orar ao Senhor. Leia Isaías 58, leia Mateus 6. Se alimenta da palavra. Busca direção no Senhor. Se você não consegue jejuar por longos períodos, corte um alimento. Jejum de Daniel, cortou os alimentos saborosos. Alguma coisa que você gosta muito? Chocolate? Refrigerante? Coca-Cola? Corta esse alimento. Só que não se esqueça que você precisa orar também, senão seu jejum ele é em vão e você precisa dar ao seu próximo. Amém? Mateus 6, como eu disse, é o texto que eu gosto muito. Mateus 6, ele é um texto riquíssimo, que vale muito a pena ler ele de cabo a rabo, tá? Todos. A partir do versículo 16 até o versículo 24, ele fala do jejum e os tesouros no céu. E ali ele nos deixa a instrução do que nós não devemos fazer quando estivermos jejuando, né? Na minha Bíblia eu anotei que eu não preciso exibir o jejum, eu não devo exibir o jejum. No versículo 16 ele fala exatamente assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Amém? Amém. O jejum é para nos aproximar de Deus. Então, o jejum é para nos elevar ao celeste, né? Ao terreno celestial. E ele serve para matar a nossa carne, para deixarmos de alimentar a nossa alma, como a gente viu, e para nos alimentar o nosso espírito. O jejum, eu ainda digo que dependendo, ele é uma batalha espiritual, dependendo do seu propósito de jejum. A gente pode jejuar às vezes pela vida de uma pessoa, podemos, esse pode ser o propósito da oração. E você pode dedicar um tempo para isso, você pode. A Bíblia não define um tempo para o jejum. Na verdade, nós definimos um tempo para o nosso jejum ou quando participamos de alguma campanha, mas tem um tempo estabelecido naquela campanha. Mateus 6, como eu disse, fala dos tesouros dos céus também, né? Que aí ele fala aonde está o nosso coração, aonde nós estamos acumulando, né? E é muito interessante a gente parar para pensar. Eu não sei se você já parou para fazer essa pergunta: aonde está o meu coração? Ou como eu sei onde está o meu coração? Eu te convido a verificar aonde passa a maior parte do seu pensamento durante o dia. O que você pensa durante o dia? O que você mais pensa durante o dia, né? O que é que toma o seu pensamento? O que tem tomado o seu pensamento durante o dia,
né? Isso vai trazer respostas para você, de onde está o seu coração, aonde você tem colocado o seu coração, né? Porque quando você fizer a pergunta assim, onde está o meu coração? O que eu mais penso durante o dia? Você vai encontrar a resposta para isso. Amém? Então eu convido vocês a lerem depois Mateus 6, tá? Para vocês. Eu já li, lê de novo, amém? Lê de novo, em nome de Jesus. E que nós possamos entender que o jejum, a prática do jejum, a oração, é a maneira da gente alimentar o nosso espírito, amém? E que não adianta, lembre-se que não adianta nós alimentarmos da nossa alma e ficar ali jejuando, sem propósito, sem oração, sem servir ao próximo. É trabalho em vão. E não necessitamos exibir o nosso jejum. Apresentamos somente a Deus, porque Ele entra com a sua justiça, né? O reino de Deus é a sua justiça. Lá Mateus 6 também fala, no versículo 33. Então é Ele. E sobre as preocupações da vida, né? E a gente deve sempre buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu, uns dias atrás, estava conversando com a Érica, a gente bate uns papos meio filosóficos às vezes, e a gente estava falando exatamente sobre assim, as preocupações da vida, né? A gente se preocupa muito com muitas coisas, e quando a gente é mãe, a gente se preocupa muito com os nossos filhos. E a gente quer muito que nossos filhos sejam bem na vida e tal. Só que a preocupação maior é que eles cresçam, né? Na palavra do Senhor. E que eles se tornem homens servos de Deus, né? Então, se a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, eu creio que tudo isso vai ser acrescentado. E que acumular tesouro na terra não vai nos levar ao céu, né? Se assim algumas pessoas preferem dizer. Na verdade, a palavra nos ensina ao contrário. Não que haja o problema em a gente trabalhar e a gente adquirir riquezas, não. A questão é como a gente se alimenta, o que vem primeiro. Então, que nós possamos refletir em primeiro lugar, alimentar o nosso espírito. Amém? E que as outras coisas são secundárias, até porque a palavra ela nos diz que Deus há de prover todas as coisas. Em nome de Jesus, eu espero que essa palavra tenha servido de alguma coisa para você, esse estudo. Estamos à disposição e que você possa de fato refletir agora durante essa semana aonde está o seu coração, tá? E que você encontre respostas e que nós possamos ter como objetivo colocar Deus acima de todas as coisas e que o nosso pensamento durante o dia, a maior parte do nosso pensamento esteja centrado nele, né? E que ele seja louvado, né? Não só pelas nossas bocas, pelas nossas ações, mas também pelos nossos pensamentos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um beijo.